Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu vídeo de update do meu processo semanal. Eu sou o João, sou online coach, trabalho dentro da área do fitness e o meu objetivo com este vídeo é explicar-te que tipo de resultados eu tive neste meu processo de emagrecimento e que tipo de ajustes vou fazer. Lembrando que todas as semanas eu costumo fazer este update em formato de vídeo do meu processo de emagrecimento. No entanto, como eu tive nos últimos 10 dias de férias na Islândia, eu já não faço este vídeo há 3 semanas. Então, eu não tive tempo de fazer o update aqui neste dia, de segunda-feira, que foi a última semana completa que tive. Entretanto, tive de férias aqui nos diazinhos verdes e já voltei aqui às minhas rotinas. Então, hoje o vídeo serve para fazer o update das últimas 3 semanas. Então, falando pela última semana completa que acabei por não fazer o update. Em média, o meu peso subiu 200 gramas. No entanto, eu bati pesos, os meus pesos mais baixos deste processo de emagrecimento, que foi 83,2. E porquê que eu, em média, subi 200 gramas? Porque eu tinha estado de férias, umas mini férias da subida à Serra da Estrela. Tinha sido no fim de semana do 15 de agosto, apanhei o feriado, de 15 a 17, fiz a subida à Serra da Estrela aqui e fiz a subida à Serra da Estrela aqui. Foram 2 dias de subidas à Serra da Estrela. Sexta-feira feriado e domingo dia 17. Um, e com isso também tive ali um bocadinho mais de retenção de líquidos, porque também comi um bocadinho mais fora do normal e a semana começou com uma pesagem mais alta do que o habitual. Depois foi descendo e começou a entrar aqui dentro destes valores mais normalizados. No final da semana, o meu peso voltou a subir por causa da retenção de líquidos, porque tive aqui 2 dias sem contagens de calorias. No sábado, que é o dia que vou almoçar os meus pais, e no domingo, porque fui almoçar fora. Então, acabei por ter aqui 2 dias sem contagens de calorias, digamos assim. Na segunda-feira, depois de ter um domingo em que não tive contagens de calorias, o peso voltou a descer, portanto, o peso final que eu tive antes de ir de férias para a Islândia foi 82,7. Então, isto quer dizer que o meu peso estava com tendência a descer, como seria de esperar. Entretanto, tive aqui os tais 10 dias de férias na Islândia, onde comi muito, posso dizer isso, onde me mexi muito, como podes ver, os meus passos em média subiram bastante, subiram praticamente para o dobro. Nesta última semana não foi assim tão bom porque tive a viagem de carro, viagens de carro muito grandes na Islândia e tive o dia da viagem de avião também que fiquei impossibilitado de fazer muitos passos porque fiquei muitas horas no aeroporto. E no sábado também acabei por não fazer muitos passos. Pronto, a minha média de passos voltou para os meus valores normais, que é mais ou menos 9.000 passos. E entretanto ganhei 5 quilos de 82,7 para 87,6. 5 quilos a mais ganhos nas férias da Islândia. Acontece que, foi o que eu tenho falado ali no Instagram, isto vai servir para vocês perceberem que é normal nós ganharmos peso e muito do peso que se ganha em férias, por muito estragaçal que a gente faça, é muito retenção de líquidos e como vocês podem ver, em apenas 4 dias o meu peso já desceu 1 kg e vai continuar a descer. Ok? Hoje o meu peso subiu, porque hoje é terça-feira, subiu de 86,4 para 86,7, acredito eu, porque ontem jantei muito tarde e apesar de bater as minhas calorias, porque entretanto já comecei fazer contagem de calorias novamente, ainda não as registrei aqui, apesar de ter batido bem as minhas calorias, muito provavelmente por ter comido mais tarde, ganhei aqui 300 gramas de retenção. Mas eu acredito que esta semana já vai acabar com valores perto de 84 e qualquer coisa. É a minha estimativa. Tá? Em relação à semana completa antes de ter ido de férias para a Islândia, cumpri com os meus passos, com a minha média de passos. O meu objetivo é fazer entre 8 a 10 mil passos. Os quilómetros de bicicleta foram feitos, as horas de sono também, a proteínas também esteve dentro dos objetivos, portanto está tudo ok. Em relação a perímetros, também foi semana de tirar perímetros e o perímetro do meu perímetro abdominal desceu mais um pouco, 0,4 para baixo, portanto a tendência realmente continua a ser construída de descida de cintura, 85,9 cm de cintura para 83,8 kg na altura que eu fiz o registro dos perímetros. Houve aqui mais umas descidazinhas de perímetros, nada alarmante, portanto continuo a ter o perímetro abdominal como sendo um dos perímetros a descer mais. A nível de percentagens de perda é de facto também aquele que desce mais, juntamente aqui com o apêndice xifoide, que acaba por ser o perímetro xifoide é aquele por baixo do peito, que também é difícil de medir, porque a fita pode ficar ali torta e tudo mais. Mas pronto, de qualquer forma dá para perceber claramente que a cintura é o perímetro que mais desce e isso é o mais importante. Em nível de volume de treino, lembrar que eu vinha de uma lesão no meu posterior de coxa, então eu tenho estado a fazer assim uns treinos muito alternativos, então há 3 semanas que eu não registava os meus treinos
e esta semana, antes de ir de férias para a Islândia, eu voltei a não registrar os treinos, portanto não tenho aqui registros. Tentei fazer ali algumas abordagens diferentes de treino, porque vinha da lesão, lá está, e então não tenho aqui grandes registros de treinos. Fotos. Tenho aqui fotos também do dia 25, dia 22, que foi o dia em que fiz a tiragem dos perímetros também, que calhou numa sexta-feira, foi sexta-feira, dia 22, que foi na sexta-feira antes de ir de férias para a Islândia, e de facto já se notam aqui umas diferenças cada vez melhores, ou notavam-se, né, porque entretanto fui para a Islândia, com os mesmos 83 quilos, reparem. Uh, Esteticamente já se notam aqui umas diferenças em relação a esta foto, que tem apenas 11 dias de diferença. Portanto, em 11 dias de diferença, nota-se aqui já uma clara diferença, mesmo sem contração muscular. Com contração muscular, parece que a diferença ainda fica maior. Cada vez os traços da perna parecem ficar mais fortes, mesmo aqui lateralmente, o ombro e os riscos nas pernas e tudo mais, mesmo na zona abdominal, até posso pôr aqui um bocadinho mais de zoom para tentar perceber-se. De facto, já se notam aqui umas diferenças melhores a nível de qualidade muscular, tá? Mais traços das pernas e tudo mais. Então, eu acredito que até à ida para a Islândia as coisas estavam a correr super bem. Okay? O peso continuava a descer, apesar da média dar uma média superior, lá está, já expliquei porque é que isso aconteceu. As coisas estavam a correr bem. Entretanto, nas férias da Islândia, aumentei os meus passos, as horas de sono ficaram ok também, não fiz contagem de calorias, treinei 2 vezes. Os dias de treino, podemos ver aqui na monitorização, foi no dia 1, uma segunda-feira, e na quinta-feira, dia 4. Foram os 2 dias que eu treinei na Islândia, porque tive acesso a ginásios. Aqui fiz apenas alguns exercícios daqueles express de 2 minutos, agachamentos, flexões em algum dos dias, não me lembro quais é que foram os dias ao certo. Voltei na quinta-feira à noite, no sábado de manhã já fui treinar. Entretanto, já treinei segunda e terça-feira. Já fiz os meus quilómetros de bicicleta no sábado e no domingo. Como podes ver aqui, classifiquei a minha dieta como um 3 durante as minhas férias da Islândia. Sinto que não tive grandes controlos. Podia ter controlado muito melhor, no entanto, o sono esteve sempre tranquilo e a água, tenho noção que podia beber um bocadinho mais e não bebi tanto. Então, portanto, eu considero que as férias da Islândia possam ter sido relativamente bem conseguidas. Poderia ter controlado um bocadinho melhor a alimentação, podia, mas não ia ser a mesma coisa. Então, isso fez-me ganhar então os 5 quilos. Desses 5 quilos que eu ganhei, 1 quilo já foi à vida. Eu acredito que até ao final da semana, portanto até domingo, poderei ter aqui valores de 84 e qualquer coisa, e que se vocês forem ver, 84 e qualquer coisa já é um valor muito parecido com aquilo que eu tenho em alguns dias, com mais retenção de líquidos que estão para trás. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que acredito que no final desta próxima semana, da semana que vem, não desta, da semana que vem, da semana entre 15 a 21, eu já possa voltar a ter aqui valores de 82, que era o que eu tinha antes, imediatamente antes de ir de férias. Então, que tipo de ajuste eu vou fazer? Para já, como temos aqui muita coisa que influenciou aqui a leitura de processos que aconteceu durante as férias, o facto de não treinar tanto, o facto de ganhar mais retenção de líquidos, ainda não tirei fotos nem perímetros novos de pós-férias, em princípio irei tirar amanhã ou depois da manhã, para ter um novo, entre aspas, um novo ponto de partida, porque é importante, porque pode ter mudado aqui alguma coisa, apesar de eu achar que não mudou muito, pode ter mudado alguma coisa, então é bom ter um novo ponto de partida. Um, Vou voltar às 2.500 calorias, com o objetivo de consumir entre 200 a 210 gramas de proteína, e vou voltar às minhas rotinas normais. Basicamente é isso, aos poucos tenho voltado entre 8 a 10 mil passos, pelo menos 150 km de bicicleta. O objetivo é tentar ter sempre acima de 200, mas pelo menos 150 km de bicicleta, quero como objetivo. E eu acredito que, entretanto, já terei aqui valores de 84 e qualquer coisa até domingo. Tá? Então, a nível de monitorização do processo anual, as férias permitiram-me fazer muito mais passos, fiz muitas caminhadas por lá, apesar de ter aqui 2 dias em vermelho, foram dias, este dia, eu lembro-me, foi um dia que fiz uns 600 km de carro, foram muitos quilómetros de carro, então não fiquei mesmo muito cansado da viagem. Aqui foi outro dia em que andámos muito de carro, que fomos do norte da Islândia até Reykjavik, capital, e aqui foi o dia da viagem de avião, que também tive menos tempo para fazer caminhada. Tal como aqui, que foi o dia da viagem de avião, à noite, daí os valores mais baixos. Então todos os dias tive sempre mais de 10 mil passos, isso fez-me aumentar aqui o meu objetivo e aproximar-me do meu objetivo, lembrando que 69% do ano já passou, e eu estou com 69% dos passos
tinha definido para mim próprio como objetivo. Então eu tenho os valores neste momento todos dentro daquilo que era de esperar. Ainda bem que fui de férias. Né? Então, um dos focos que eu tenho para esta semana é tentar levar um bocadinho os passos mais além e em vez de ter aqui médias de 8.000 e tal, ter médias de 9.000 e tal, que é para me aproximar aqui destas metas para conseguir bater aqui a minha meta de passos, porque a conta que eu fiz aqui foi 3.650.000 passos, dá 10.000 passos por dia. Então, como tenho tido médias um bocadinho abaixo dos 10.000, fica complicado de gerir. Esta semana ajudou-me a combater ali outras semanas que não tenham sido tão boas. E pronto, basicamente é isto. Então vou manter o único foco neste momento de pós-férias, e é o que eu digo sempre aos meus alunos, o foco de pós-férias é sempre único e simplesmente voltarmos às rotinas. Sem querermos compensar seja o que for, simplesmente voltar às rotinas. E o meu foco esta semana é só voltar às rotinas. De passos diários, de horas de sono, de treinos, de quilómetros de bicicleta e de contagem de calorias, que é o que eu faço. Fazer fotos e perímetros corporais para ter um novo ponto de partida de pós-férias. Espero que de alguma forma possa ter ajudado com este vídeo, que seja importante para ti e que tu percebas que é muito importante monitorizarmos o processo. Não precisas de monitorizar tudo como eu monitorizo, mas é sempre importante estar a monitorizar alguma coisa para tentares perceber se existe algum progresso, porque lembra que, acima de tudo, nós só conseguimos manter o foco e a motivação para continuar em determinado processo, seja ele do fitness, seja de outra área qualquer da tua vida, se nós percebermos que estamos a progredir, se nós percebermos que estamos a evoluir, se nós percebermos que estamos a ficar melhor do que estávamos. Porque isso é um grande up no nosso foco, na nossa motivação para manter o processo. E quando tu registras as coisas, tu consegues ver pequeninas vitórias. E quando vês pequeninas vitórias, tu vais querer continuar a repetir. Quando tu não registras nada, o facto de poder estar num dia não e num dia sem energia e num dia em que só vês coisas negativas pode fazer com que tu percas o foco, com que tu percas a motivação e que deixes de fazer as coisas. Porquê? Porque tu não vês progresso. E ele até pode estar a acontecer, mas tu não estás a conseguir medi-lo nem conseguir vê-lo. E o facto de conseguir ver e medir progresso é muito, mas muito importante para um sucesso a longo prazo. Tá? Então, espero que este vídeo tenha ajudado. Se fez sentido para ti, deixa o teu gosto. Podes partilhar, inclusive, com algum colega teu que tu aches que faça sentido partilhar isto. Tá? Bons treinos, boa semana e até já.